Boa noite. Eu prometo não demorar muito tempo, porque eu estou com medo da gente começar a comemorar os 116 anos do seminário ainda esta noite. Então, tranquilo, a gente não vai levar muito tempo. Eu estou feliz de retornar à capela, já tive o privilégio de pregar, celebrar casamento aqui, de pregar aqui. É sempre uma emoção voltar aqui, né? Agora Centro Batista. Eu cheguei aqui, eu vi uma arena batista, na verdade. Não é isto? Muito bem administrada, bonita, pintada. E eu fiquei muito feliz de chegar aqui e ver essa ressurreição do Seminário do Sul. Que Deus esteja abençoando. Passei por aqui nos anos de 82, 83 e 84, 2, 3, 4 e 5. Me formei em 85. Eu me converti em 80, em 82 eu estava já aqui no seminário, me convidaram para pregar na igreja, e eu fui a uma livraria evangélica e disse à moça, eu fui convidado para pregar, eu sou novo convertido, e tem algum livro que possa me ajudar? E ela foi até a estante, me trouxe José da Silva, pregador leigo, Jerry Stanley Key. E aí, o novo convertido, peguei aquele livro, fui para casa, eu era universitário na época de engenharia, e eu peguei aquele livro, fui para casa, sentei e comecei a ler o livro do Dr. Jerry Stanley Key. Foi o primeiro contato e o primeiro sermão que preguei. E graças a Deus, no ano seguinte, eu fui indicado que a igreja entendeu que eu poderia vir ao seminário, e a junta tinha uma exigência, o seminário, que tinha que ter 2 anos de conversão. Meu pastor veio aqui, eu não tinha 2 anos, e reuniu-se com a junta, com a reitoria do seminário, Dr. Davi Malta, e eu fiquei aqui do lado de fora esperando que eles decidissem o meu futuro. E quando o pastor saiu, ele disse, vai lá na secretaria, pega a documentação para fazer a sua matrícula. Era uma exceção do seminário, e aí me disseram, estamos de olho em você. Você é uma exceção, mas saiba que nós estamos de olho em você. E os anos, quantos anos passaram? Vim para o seminário, estudei, muito simples. Comprávamos roupa no bazar, lá embaixo, camisa social, colarinho às vezes puído, a gente invertia, pedia a costureira, ela descosturava e costurava de novo, então dobrava ao contrário, e a gente usava aquela camisa social para pregar na igreja. Muitas vezes, no limite da dificuldade, aqui morando no 30, já era casado, batia a porta alguém e nós íamos atender, eram umas irmãs da igreja de Itacuruçá, com cestas básicas, e diziam, vocês querem uma cesta básica, ajuda da igreja de Itacuruçá? E era uma alegria, porque a gente recebia, não tinha televisão, a geladeira, minha esposa foi limpar o congelador, furou, e nós ficamos os últimos 4 meses do seminário sem geladeira. Vida muito simples, muito simples, mas valeu a pena. Porque a gente não tem noção do que Deus é capaz de fazer. Quando você olha para alguém aqui, você olha a pessoa no seu potencial mínimo. E às vezes ele mesmo se vê no potencial mínimo, mas Deus nunca te enxerga no seu potencial mínimo. Deus olha para você no potencial máximo. Ele olha e Ele sabe onde Ele pode levar você. Vale a pena confiar, porque Deus te enxerga no potencial máximo. Me foi pedido pelo pastor Fernando, magnífico reitor, não é isso? Essa vai ficar. Fernando é um amigo de muito tempo, preguei algumas vezes na igreja em Brasília, quando ele era pastor lá ainda, estava em Brasília. Fernando é amigo de longa data, e graças a Deus por estarmos juntos aqui. Ele me fez um convite estranho. Uma outra testemunha estava ao lado dele, ele me ligou e disse, Celso,
O seminário está fazendo 115 anos, a voz dele é mais ou menos assim, está fazendo 115 anos, e Celso, nós convidamos 115 pregadores para pregarem no aniversário do seminário. Nenhum deles aceitou, rapaz, e eu pensei em você. E eu disse a ele, obrigado, muito obrigado por lembrar de mim. Falou ou não falou? Ele está assim, não, o outro está aqui do lado. Ele disse que não vai entregar. E, irmãos, para mim é um privilégio, sou pastor da Primeira Igreja Batista, eu saí daqui em 85, sou pastor já ao longo desses 37 anos. Só em Petrópolis, 32, mês que vem, 33 anos de ministério na Primeira Igreja Batista de Petrópolis. O tema da mensagem nesta noite, eu gostaria de refletir juntamente com você sobre quem se habilita. Vou repetir, quem se habilita. Abra a segunda carta de Paulo a Timóteo, e eu gostaria de ler apenas o versículo 5. Paulo está colocando uma relação, falando a Timóteo para tomar cuidado com algumas pessoas. Ele vai relacioná-los, dizendo que são homens egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes. Mas eu gostaria de ler os 5 juntamente contigo. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe destes. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, por esta casa aqui erigida, ó Deus, para a educação, para o preparo, para, ó Deus, não somente para a formação, mas para o envio, ó Deus, ao campo, à igreja, para que a obra do Senhor possa ter continuidade. Ó Deus, nós te agradecemos e nesta hora pedimos, ó Deus, manifestação do Senhor, presença manifesta pela palavra, na operosidade do teu Espírito Santo, para tocar-nos, conduzir-nos, influenciar-nos, até que não resistamos e achemos-nos, ó Deus, como executores do querer do teu coração. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Amém, amém. Yuval Noah Harari escreve uma obra, na verdade, a sua tese de doutorado na Hebraica de Jerusalém, e ela foi publicada como Sapiens, uma breve história da humanidade. É um livro bem grosso, mas vale a pena ler. E ele tem uma teoria, ele diz que no princípio, ou antigamente, as comunidades, os clãs, eles eram coletores, uma espécie de catador de coisa na natureza. As famílias se estabeleciam e elas colhiam, aproveitavam o que o rio oferecia, a caça que a mata oferecia, e diz então Yuval Noah Harari, ele diz, e eles se estabeleciam naquele lugar. Quando aparecia um clã maior, uma família maior que vinha na direção deles, simplesmente eles iam embora. Eles poderiam pescar em outro lugar, eles poderiam colher em outro lugar, e ali ficavam até esgotar os recursos daquele lugar. E então eles iam para outro lugar. E diz então Harari que isso era uma constante na história que ele apresenta a respeito da humanidade. E ele diz então, chegou um momento em que o homem percebeu, que o clã percebeu, que poderia provocar a natureza. Ele não precisava ficar só colhendo o que a natureza dava, mas ele poderia colher, provocar, plantando, para que ele mesmo pudesse colher. E ele diz, provavelmente, o trigo deve ter sido o grande primeiro esforço da humanidade para controlar a natureza, semeando, plantando e colhendo. E aí diz Harari, surgiu o grande problema, porque quando um clã vinha contra aquele clã que plantou e estava pronto para colher,
ele não podia mais se deslocar. Então ele tinha que defender a terra, e na teoria de Harari, começam as guerras, as lutas entre os clãs, porque não mais se afastavam, porque tinham que defender aquilo que eles conquistaram. Eu creio que à medida que nós somos vocacionados por Deus, nós não temos nada para oferecer, e começamos uma jornada, e essa jornada dentro do seminário nós vamos nos preparando, e à medida que nós vamos nos preparamos, nós vamos juntando coisas, nós vamos plantando coisas, e quando daqui saímos e vamos para a igreja, para o campo missionário, agora nós temos algo para defender. Não podemos mais abrir mão, não podemos mais nos deslocar, não podemos mais bater em retirada. Temos que defender aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que nós juntamos. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, eu pergunto aqui, quem se habilita a ser, por exemplo, um apóstolo Paulo? Não no tipo, mas na formação. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós somos desafiados a uma formação, que a igreja não nos dá uma formação plena, aberta, longa, para que nós possamos alcançar. Precisamos recorrer ao seminário. Mas quem se habilita a ser como um apóstolo Paulo? Um homem extremamente culto, um homem cujo o conhecimento excede todas as outras pessoas, exceto Jesus, no Novo Testamento. Quando nós queremos e temos a visão de que vamos servir ao Senhor no reino, precisamos de um grande desafio, que é o desafio do apóstolo Paulo, de tê-lo como referencial de conhecimento, daquilo que é possível ser realizado. Nós temos 13 cartas no Novo Testamento. Nós temos as doutrinas que orientam a nossa igreja, ou que norteiam o comportamento, o procedimento da igreja. Nós temos um referencial de testemunho deste homem, e nós temos a segunda carta a Timóteo. Nós somos desafiados ao conhecimento. Precisamos estudar, precisamos conhecer, precisamos examinar. Lembro que na minha classe tinha um rapaz, não vou dizer o nome, ele é conhecido, e um dia o pastor Elcio Lessa, ele se levantou e disse: pastor, muitas pessoas que estão aqui, elas esperam ir para o ministério. Pastor Elcio Lessa disse assim: e elas esperam também que você estude. Ele era muito objetivo, disse: elas esperam que você também estude. Você é vocacionado por Deus, disse o pastor Elcio Lessa. Você é vocacionado por Deus, você tem que ter um preparo melhor, tem que falar melhor, o seu instrumento será a sua fala. O rapaz disse: não, eu quero ser missionário entre os índios, e lá eu vou ser o que mais sabe. O pastor Elcio Lessa ficou numa situação. A visão do apóstolo Paulo é de oferecer o melhor. Você diga: mas quando ele veio, ele já era aluno de Gamaliel, já havia estudado com Gamaliel. Você vê ele dizendo: está preso. Na primeira prisão ele estava cercado de amigos. Na segunda ele está sozinho. Na primeira prisão ele espera que vai ser solto, porque depois que ele chega em Roma, ele é preso 2 vezes. E ele diz: então, traz os meus livros. Para que alguém que está perto de morrer quer livros? Traz os meus livros. O preparo dele era contínuo. Quem quer servir ao Senhor deve se preparar da melhor forma possível. Deve ter como referencial o próprio apóstolo Paulo. Ele enfrentou problemas, mas ele não deixou de servir ao Senhor. Ele foi traído por Fileto, Hermógenes, mas ele não deixou de servir ao Senhor. Enfrentou muitas adversidades, mas não deixou de servir ao Senhor. Servir ao Senhor não espera resultado. Você serve ao Senhor porque serve. Servir ao Senhor não espera sinalização. Você serve ao Senhor porque serve. Eu me lembrei de uma moça da igreja que um dia me procurou. Ela cantava em tudo que era casamento, todos os casamentos. E um dia ela me procurou e disse: pastor, eu não vou mais cantar em casamento não.
Ela já tinha mais de 40 anos e não havia casado, mas ela cantava em todos os casamentos. E ela disse: pastor, eu decidi que não vou mais cantar, porque eu nunca casei. Fico cantando em todos os casamentos. Eu disse: ela, não vejo nada demais. E ela disse: por que não? Eu disse: eu prego em tudo que é velório e eu nunca morri. Não é o resultado que vai definir o serviço. E ela me olhou e disse: é verdade. Servir ao Senhor não está lá no final. Deus é quem vai dar o resultado. Deus é quem vai produzir o resultado que nós precisamos. Servir ao Senhor, quem se habilita? É preciso ter uma visão de continuidade. Paulo, por pelo menos 3 vezes, ele diz a Timóteo: vem, você, vem, porque eu preciso com você. Você precisa continuar pregando. Você precisa continuar a obra que eu comecei. Você precisa, porque eu estou terminando, mas você precisa dar continuidade àquilo que foi realizado. Digo que fiquei feliz em ver aqui o seminário, porque há uma continuidade de tudo que nós, ex-alunos, experimentamos aqui. E nós ficamos felizes de ver que alguém assumiu, que uma equipe começou a trabalhar, e os resultados estão surgindo, porque alguém preparado resolveu dar continuidade à obra que começou neste lugar. Veio para dar continuidade, mas para dar continuidade é preciso encontrar a pessoa certa. Paulo tinha com ele Lucas, Onesíforo, ali estavam com ele. Ele foi abandonado por muitos, mas esses 2 estavam com eles. Ele poderia dizer a Lucas: Lucas, você vai dar continuidade. Onesíforo, você vai dar continuidade. Mas ele manda que Timóteo escreve a carta dizendo: Timóteo, vem, eu preciso de você. Você vai dar continuidade, a pessoa certa no lugar certo. Pastor, por que Timóteo era a pessoa certa? No ano 51, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele se converteu em Listra. Foi ali que Timóteo se converteu. Quando Paulo estava sendo apedrejado, foi a mais dura perseguição que Paulo enfrentou. Timóteo era novo convertido, e ele, vendo Paulo apedrejado, vendo Paulo passando todas as provações, ele não desistiu da fé em Cristo Jesus. Ele tinha um berço, mas ele agora se converteu em 50 e até 67, 16 anos, Paulo pôde testemunhar que Timóteo possuía, da determinação dele. E continuidade implica que alguém comprometido com o reino possa assumir o que está sendo realizado. Eu muitas vezes ouvi o pastor João Falcão Sobrinho, foi meu professor aqui, e ele dizia aos alunos, eu era aluno dele, e ele dizia: a igreja é a cara do pastor. A igreja é a cara do pastor, dizia ele. Não reclame da igreja, ela é a cara do pastor. É preciso que haja determinação, há exceções evidentemente, mas Timóteo era a cara do apóstolo Paulo. Timóteo estava comprometido, e quando ele escreve, ele diz: vem, não tenha medo de Alexandre. Alexandre testemunhou provavelmente contra Paulo no tribunal, no primeiro julgamento de Paulo. Alexandre era companheiro, fazia parte dos cultos, das reuniões. Paulo investiu nele, e agora, quando chega a audiência, a primeira audiência, Alexandre testemunha contra Paulo, acusando-o, para poder se livrar. Muitos vão embora, mas ele fica e testemunha contra Paulo. Paulo reclamou, disse: não, que Deus dê a ele, retribua a ele segundo o comportamento dele. Mas você, Timóteo, venha, eu preciso de você. Eu preciso que você dê continuidade àquilo que eu estou realizando. O que me chama muito a atenção no apóstolo Paulo é que ele era culto, mas era piedoso.
Ele não perdeu aquela paixão, aquele amor pelas almas perdidas. Quanto mais estudava, mais amava a alma perdida. Tem gente que chega ao seminário, começa a estudar e já não serve mais o modelo de igreja, não serve mais o modelo de evangelização, não servem mais alguns livros da Bíblia. Ele vai perdendo o rumo, porque parece que o conhecimento vai entrando e a piedade vai sendo mandada embora. Paulo reunia o conhecimento e a piedade. Pastor, mas é preciso que nós, cristãos, sejamos racionais. Eu tenho um juiz, amigo meu, que um dia estávamos conversando e ele disse: Celso, eu tenho às vezes até vontade de ser igual vocês, crentes, mas eu sou muito racional, por isso que eu sou católico, cristão católico, eu sou muito racional. Aí eu comecei a rir, e ele olhou para mim e disse assim: você está rindo de quê? E eu disse: você é cristão, católico, e você é racional? Ele disse: sou. E eu disse: tem nada de racional no cristianismo, você pode até querer ser. Nós seguimos um homem que desceu do céu, nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi para o céu. O que tem de racionalidade nisto? Sinceramente, você conhece algum experimento dessa natureza? Alguém que nasceu virgem? É irrepetível, não há racionalidade. Quando nós entramos nisto, entramos pela fé. Quando nós nos sentimos desafiados a fazer a vontade de Deus, nós sentimos-nos desafiados pela fé. E não adianta você querer realizar essa obra racionalmente, porque Deus faz todas as coisas pela fé. É por Ele, Jesus Cristo, tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Não há como nós fazermos isso pela razão. Não há como ter uma junta de missões mandando missionários sem saber quanto vai alcançar. Coloca o desafio, mas tem fé que Deus vai levantar os recursos. Não há como manter uma instituição deste tamanho sem ser pela fé, porque Deus vai mandar pessoas e vai abençoar. É isto que vai acontecer, tudo é pela fé. Não há racionalidade, não adianta. E Paulo diz: Timóteo, vem, porque eu estou sendo oferecido como libação. Libação é um termo da essência, da substância, seja azeite, seja, que é derramado a uma divindade durante um momento de adoração. E Paulo usa essa expressão, ela está também no Êxodo, está em outros livros no Velho Testamento, mas ele diz: ele iria morrer, eu estou sendo derramado. Na verdade, nós estamos olhando para o texto, estamos vou usar a expressão do Joel Brites, que estudou aqui, estamos num opúsculo. A gente está olhando para o final. Ele disse: a minha vida está terminando, e eu estou sendo derramado para o Senhor. Se você olhar para Atos 9:15, quando Ananias é chamado por Deus para orar por Paulo, ainda Saulo, Deus diz a ele: Ananias, vai lá, vai, e ora por ele, e eu vou mostrar a ele que ele é um vaso escolhido e quanto ele deve padecer por mim ou por amor de mim. Vai lá. Ele é um vaso escolhido. Deus escolheu para que a vida dele fosse derramada. Deus está dizendo: você foi escolhido, Paulo, e você vai derramar a sua vida. Usa a figura aqui do vaso, na verdade, mas de você será consumido para o reino de Deus. E bem-aventurado, abençoado é aquele que Deus chama para si, para que ele seja instrumento nas mãos de Deus. Quem se habilita a ter a formação do apóstolo Paulo?
Paulo se tornou mais culto, eu digo, do que Gamaliel. Você vai dizer, mas Gamaliel foi mestre dele, foi. Mas o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ele tinha uma coisa que Gamaliel não possuía. Ele pegou tudo o que ele era, tudo o que ele sabia e canalizou para o reino de Deus. Você pode ler Nietzsche, pode ler Heidegger, Martin Heidegger, pode ler Jean-Paul Sartre. Você pode ler o que você quiser, mas se você ler isso só para você, não há valor algum nisto. Pense que tudo que você realizar, tudo que você puder saber, tudo que você puder pregar, deve ser para o Senhor. Tudo deve ser canalizado para o Senhor nosso Deus. Paulo pegou tudo e colocou aos pés do Senhor para servir ao Senhor. Todo o seu ser, toda a sua vida, ele ofereceu como libação ou como derramar. Ele derramou a vida em 3 náufragos e o Senhor o livrou dos 3. Ele derramou a vida em 5 prisões e o Senhor o livrou. Ele derramou a vida escrevendo 13 cartas e o Senhor abençoou porque elas chegaram até nós. Escreveu mais, escreveu 4 cartas aos Coríntios, temos 2 delas aqui. Quando Paulo foi cercado na casa em que estava, durante a noite, queriam matá-lo depois da conversão dele. E aí, aqueles irmãos em Cristo que estavam ali, eles tiveram uma ideia. Amarraram os lençóis, colocaram os lençóis, Paulo amarrado no lençol por cima do muro, para descerem, para que Paulo pudesse ir embora. Quando eles colocam o apóstolo Paulo por cima do muro, sabe o que eles estavam vendo? Você tem noção do que é que eles estavam vendo? Estavam vendo um homem enrolado num lençol. Porque a gente só enxerga as coisas na sua potencialidade mínima, na sua capacidade mínima. Quando você sobe essa ladeira aqui, e você chega aqui, você se olha, e você se vê, até você mesmo se vê, na sua potencialidade mínima. Quando você assume a reitoria do seminário, você também se vê na potencialidade mínima, porque é assim que nós agimos. Um pregador jamaicano tirou do bolso durante um sermão um caroço de abacate. E ele olhou para o plenário, para o ginásio e disse assim: quando vocês olham para o caroço de abacate, aqui para minha mão, o que é que vocês veem? E alguém disse: um caroço de abacate. E ele disse: muito bem, mas está errado. Ele disse: você vê as coisas no seu potencial mínimo, e quando você olha para um caroço de abacate, você só vê um caroço de abacate. Deus vê as coisas no seu potencial máximo, e quando Deus olha para esse caroço de abacate, o que é que ele enxerga? E um rapaz disse: um abacateiro carregado de abacates. E ele disse: muito bem, mas você está errado também. Quando Deus olha para um caroço de abacate, ele enxerga uma floresta inteira carregada de abacates. Deus não vê nenhum de nós, nada da criação no seu potencial mínimo. Nós nos enxergamos no potencial máximo. O seminário é enxergado por Deus no seu potencial máximo, preparando centenas de pessoas e enviando essas pessoas. E Deus prepara as igrejas, prepara os crentes em Jesus, para que eles participem desse potencial máximo, porque nós somos as mãos de Deus neste mundo para a realização do potencial máximo de Deus. Quando eles estavam descendo Paulo, por cima do muro, eles olhavam e viam um homem enrolado num lençol. E Deus dizia: devagar, porque eu vejo nele viagens missionárias, eu vejo nele, nesse homem, eu vejo 13 cartas do Novo Testamento, eu vejo igrejas implantadas na Ásia Menor, em Acaia, em Roma. Devagar com ele, porque eu estou vendo esse homem no potencial máximo.
É assim que Deus vê cada um de nós, cada instituição. E Timóteo, Paulo está dizendo, olha para ele e diz: eu sei que você também é capaz. Quando alguém chega aqui, chega para ter o seu potencial máximo realizado por Deus. Este lugar é um lugar para preparar pessoas com uma formação, que busque uma formação como referencial à formação do apóstolo Paulo. Este lugar é para ensinar as pessoas a aplicarem aquilo que elas aprenderem, aplicarem tudo no reino de Deus. E este lugar é para que nós possamos dar continuidade. Brandão costuma, quando dá os seus relatórios, diz: para ou continua? Recuar ou avançar? Para ou continua? E aí o povo diz: continua. Isso que Deus quer. 115 anos, 116, 120, 150, 200 anos. É isso que Deus quer. Deus está dizendo: não para, continua, tal qual Paulo está dizendo a Timóteo. Continua, não para, não pode parar. Tudo que nós temos, e aqui aprendemos, e continuamos aprendendo, só tem valor se estiver nas mãos de Deus. Obrigado, que Deus abençoe.